Bem-vindos à Escola de Jardinagem do Campo Municipal de Lisboa. O meu nome é Nuno Serra e vou demonstrar os cuidados básicos a termos com o cultivo de orquídeas nas nossas casas. O cultivo de orquídeas não requer grandes exigências. Contudo, como se trata de plantas exóticas, é necessário recriar o mínimo de condições para as termos nas nossas casas, nomeadamente temperatura, luminosidade, arejamento, o substrato, a rega, a fertilização e alguns cuidados fitossanitários. Deveríamos escolher uma janela virada a sul, de forma a que tenha o maior número de horas de exposição solar durante o dia e que consigamos ter uma umidade atmosférica alta, na ordem dos 50% a 70%. No caso de termos uma boa exposição solar, é de evitar que os raios solares contactem com as nossas orquídeas de forma direta. A rega pode ser feita por pulverização das folhas e raízes, submersão das raízes em água ou com um regador. A submersão das raízes deve ser de 3 a 5 minutos. Após este período, retira-se da água e deixa-se escorrer a água em excesso. Este processo vai aumentar a umidade atmosférica nos órgãos vegetais da orquídea. Normalmente devemos esperar um período de 2 anos para substituirmos o substrato do vaso da nossa orquídea e, se necessário, também substituirmos o vaso. Porquê esperarmos 2 anos? Porque as orquídeas são plantas de crescimento lento e demoram bastante tempo a desenvolver as suas raízes, folhas e as flores. E então não têm necessidade de estar a substituir o vaso e o substrato com muita regularidade. E por outro lado, também não é conveniente mexer muito nas raízes, que são órgãos relativamente sensíveis, com bastante frequência. Tesoura de poda, algodão, álcool etílico a 70%, substrato e vaso. O algodão e o álcool servem para desinfetar a tesoura. O substrato tem uma função que é de fornecer água e nutrientes às plantas. Relativamente aos vasos, existem vasos considerando o tipo de orquídea que nós temos. Temos vasos perfurados, que são de vários materiais. Temos vasos perfurados de plástico, que é este que me tinha mostrado. Estes vasos são translúcidos para que as raízes façam a fotossíntese e são vasos que têm mais orifícios de drenagem do que um vaso normal de uma planta normal, para que o excesso de água drene com bastante facilidade e rapidamente. Depois temos vasos de barro, como este exemplo que eu tenho aqui. Estes vasos de barro também é para plantas epífitas, porque temos estes orifícios que, além de favorecer a drenagem do substrato, favorece também o arejamento do substrato e permite que as raízes epífitas saiam por estes orifícios de forma a poderem fazer a fotossíntese. Este vaso já é um vaso para orquídeas terrestres. Este vaso é muito bom porque já traz o próprio prato. Nós temos aqui, se repararem bem, conseguimos ver aqui esta linha. Esta linha é a linha do próprio prato. Quando nós regamos o nosso vaso, a nossa orquídea, a água fica retida aqui neste prato e mantém a umidade durante 1-2 dias, consoante a temperatura e a umidade atmosférica. Vamos dar início então ao nosso trabalho de reenvasamento da nossa orquídea. Temos aqui então a nossa Phalaenopsis. Começamos por retirar o nosso vaso, puxando ligeiramente para baixo, com muito jeitinho, para não trazer as raízes que estejam saudáveis. Depois vou com muito cuidado retirar o substrato das raízes, de forma a não partir as raízes. Nesta fase, agora, vou então, com o auxílio da nossa tesoura de poda, que já foi desinfetada com álcool a 70 graus, no que é demais reforçar a importância da desinfecção da nossa tesoura de poda, vou cortar as raízes que estão secas e posteriormente também mortas. O corte convém ser feito o mais junto do caule da nossa orquídea, ou seja,
Estar a cortar a raiz neste ponto não é o indicado, porque temos ainda uma parte da raiz que está morta, que está seca, que fica agarrada à planta. Neste exemplo, temos aqui uma parte da raiz que está verde, está sã, está viva, e uma parte que está morta. Eu vou cortar a parte morta da raiz e deixar a parte sã da raiz. Então vou cortá-la neste ponto. Esta raiz está demasiado desenvolvida, está demasiado grande, vai ocupar muito espaço no nosso vaso, por isso vou cortar uma parte da raiz e deixar a outra, de forma a reduzir o seu tamanho. Ora bem, então ela está pronta para ser colocada num novo vaso. A lavar bem o nosso vaso, onde a orquídea estava, depois do vaso estar bem desinfetado, lavá-lo por água. Vamos colocar uma pequena camada de argila expandida. Depois então vou utilizar uma mistura de substrato para orquídeas epífitas. Outro cuidado que devemos ter com as nossas orquídeas é remover folhas que estejam já secas, que estejam velhas, que estejam com algum problema fitossanitário, ou algum início de uma podridão, ou algum início de uma doença qualquer. Então deveremos remover a folha da nossa orquídea. Como é que vamos fazer? Vamos utilizar a nervura central da folha, abrindo uma incisão na nervura central até à zona de inserção da folha no calo da nossa orquídea. Ou seja, com os nossos dedos tocamos na ponta da nossa folha, no ápice da folha, e vamos exercer pressão para os lados opostos. E então eu vou cortar, abrir a folha pela nervura central, abrindo sempre até ao ponto de inserção da folha no calo da nossa orquídea. Chegar a este ponto, posso puxar com um bocadinho mais de força e fico com metade da nossa folha numa mão e vou fazer exatamente o mesmo na outra metade da nossa folha. Outra das preocupações que devemos ter na manutenção das nossas orquídeas é a fertilização. Ou seja, há duas formas possíveis de fertilizarmos as nossas orquídeas. Uma é com fertilizante mineral e outra é com um fertilizante líquido. O fertilizante mineral são umas pequenas são embalagens que nós conseguimos comprar nas casas de especialidade. Vou colocar aqui o fertilizante mineral por cima do substrato e ele vai ficar envolvido na casca de pinheiro e no substrato da nossa orquídea. Depois é regar para ir ajudando a dissolver o nosso adubo, o nosso fertilizante, e ele ir disponibilizando o nutriente às nossas orquídeas. A fertilização com adubo líquido, usamos um borrifador com 1 litro de água e depois com um fertilizante universal ou um fertilizante para a floração, vamos misturar uma pequena quantidade do nosso adubo líquido no borrifador. Normalmente estes fertilizantes têm uma medida que é uma tampa de fertilizante líquido para 1 litro de água. Vou misturar muito bem o fertilizante com o restante da água e agora vou borrifar a nossa orquídea. Estou a borrifar as folhas, as raízes também, e é suficiente. Não vou borrifar as flores porque pode provocar a queda precoce das nossas flores e vou deixar estar e está feito. Uma das principais pragas que as nossas orquídeas têm é o piolho. É um inseto sugador, picador-sugador, ele pica a folha da nossa planta e vai sugar a seiva, retirando a glucose que ela produz através da fotossíntese. Neste processo ele liberta uma substância venenosa que vai adoecer a planta e, se for numa situação em que ela esteja muito contaminada destes afídeos, vulgarmente conhecido por piolhos, a planta poderá morrer. Como é que nós poderemos tratar da nossa planta? Vou pegar num palito, temos aqui um pequeno palito, num bocadinho de algodão e fazer aqui uma boneca de algodão envolvendo o nosso palito. O palito, como tem uma ponta muito fininha, chega a essas zonas mais escondidas, protegidas da nossa orquídea. Depois vou molhar o algodão com álcool,
O álcool é importante porque, além de remover, eu vou matá-lo com o álcool. Imaginando, na zona das axilas das folhas, eu estando aqui nestas axilas, nestes cantinhos, vou tirar, vejo com muito cuidado se existem mais algum piolho, mais algum afídio. Se estiver muito contaminada com afídeos, o algodão vai ficar rapidamente cheio de afídeos presos. Então eu tenho que remover o algodão que já está com excesso de afídeos e voltar a pôr uma nova boneca de algodão, embebê-lo em álcool e repetir o processo. Atenção que estes insetos deixam ovos, esses ovos vão eclodir e ter novos afídeos, novos piolhos a contaminar a planta. E este trabalho tem que ser feito com muita regularidade. Por isso é que é importante nós olharmos e vermos as nossas orquídeas diariamente para saber se ela já não tem lá um ou outro afídeo, uma ou outra praga e agirmos o mais rapidamente possível, evitando que esta praga se multiplique, danificando a nossa orquídea.